Meu nome é Maria. Tenho 22 anos e estudo psicologia numa faculdade estadual aqui no interior de São Paulo. Naquela noite, uma sexta-feira fria e chuvosa de junho, eu estava sozinha em casa. Meus pais tinham viajado para o sítio da minha avó e, como eu precisava estudar para uma prova final de neurociência, resolvi ficar. A tempestade lá fora era o tipo de cenário que você só vê em filme. O barulho constante da chuva batendo nos vidros, os trovões distantes ecoando como rugidos, e a luz amarelada do abajur na sala tentando, sem muito sucesso, espantar as sombras que dançavam nas paredes. Eu estava na mesa da sala com os fones no ouvido, imersa nos resumos e mapas mentais, quando meu celular vibrou. Tirei um dos fones e olhei para a tela. Número desconhecido. Não atendi. Sempre achei meio incômodo receber ligação de número oculto, ainda mais à noite. Voltei ao estudo. Mas poucos minutos depois, outra vibração. Dessa vez uma mensagem de voz. Desbloqueei o celular meio impaciente e dei play. A voz que ouvi fez meu sangue gelar. Era uma voz infantil, uma criança, talvez uma menina. Ela sussurrava meu nome, repetidamente. Maria, Maria, Maria. A forma como ela falava não parecia alguém brincando. Havia um tom estranho, como se ela me conhecesse, como se estivesse ali. Por algum motivo, aquela voz me parecia familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Fiquei paralisada por alguns segundos, encarando o celular, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Tentei ligar de volta. A ligação nem completava. Número inexistente, dizia a operadora. Meu coração começou a acelerar. Respirei fundo, tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira, talvez um trote, ou um erro. Voltei para os livros, embora já não conseguisse me concentrar direito. Foi quando o celular vibrou novamente. Dessa vez, era uma nova ligação. O dedo hesitou sobre a tela. Atender ou não? Decidi recusar. Assim que a chamada caiu, outra mensagem de voz chegou. Meu estômago revirou. Mãos tremendo, coloquei o celular no ouvido. Eu estou vendo você. Era a mesma voz, a mesma criança, só que agora o tom era diferente. Era direto, quase ameaçador, como se estivesse sorrindo ao dizer aquilo. E ainda assim havia algo de extremamente conhecido nela. Um frio percorreu minha espinha. Levantei lentamente da cadeira, meus olhos varrendo a sala, tudo em silêncio, exceto pela chuva que tamborilava com mais força contra a janela. E então, por impulso, caminhei até a cortina e a puxei devagar. Do lado de fora, sobre o poste de luz da rua deserta, havia um vulto. Parado, imóvel, encharcado pela chuva. Era pequeno, talvez de estatura infantil, e olhava, eu juro, por tudo, diretamente para mim. Me afastei da janela num pulo, meu coração martelando no peito. Não sabia o que fazer. Liguei as luzes todas da casa, trancando portas e janelas como uma louca. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu ia dizer? Que uma criança me ligou e agora tem um vulto me encarando? Voltei para a sala, peguei o celular. A tela agora mostrava algo que não estava antes. Um novo número salvo. Eu não tinha feito aquilo. O nome do contato era Mariazinha e a foto de perfil era uma criança. Mas o rosto estava borrado, como se tivesse sido distorcido de propósito. Eu não salvei isso. Eu nunca salvei isso. A gota de suor escorreu pela minha nuca. Aquela voz, aquele nome, aquela sensação no peito. Algo me dizia que aquilo tudo era só o começo. Eu fiquei olhando para aquela tela, como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. Mariazinha? Era como minha mãe me chamava quando eu era pequena. Um apelido que ninguém mais usava, não desde que algo aconteceu muitos anos atrás. Apaguei o contato imediatamente. Ou melhor, tentei apagar.
O sistema do celular travava toda vez que eu clicava na opção excluir. Reiniciei o aparelho, mas quando voltou, lá estava o número de novo e com uma nova mensagem: "Você me esqueceu." Tentei raciocinar. Pensei em 1000 possibilidades. Um vírus? Um aplicativo espião? Mas aquela sensação incômoda dentro de mim dizia outra coisa. Aquilo era pessoal. Abri o Facebook, procurei nos grupos da vizinhança por relatos estranhos, crianças desaparecidas, qualquer coisa. Nada. O silêncio da chuva aumentava a pressão dentro da casa, como se o tempo lá fora estivesse preso num ciclo sem fim. Voltei à janela. O vulto não estava mais lá. Mas o poste de luz ainda tremia, como se alguém tivesse acabado de sair correndo dali. Na cozinha, a torneira começou a pingar. Eu sempre fui cética, a última pessoa do mundo a acreditar em fantasmas. Mas naquela noite, algo dentro de mim dizia: isso não é normal. Fui até meu quarto, tentando manter a calma. Peguei a caixa de recordações embaixo da cama, aquela que minha mãe sempre dizia para eu guardar com respeito. Dentro, fotos antigas, bilhetes da escola, um colar partido ao meio e uma pasta branca que eu não lembrava de ter guardado ali. Abri. Era um desenho infantil, rabiscado com giz de cera vermelho. Mostrava 2 meninas de mãos dadas, uma delas com o nome Mariazinha embaixo. A outra não tinha nome, mas os olhos estavam completamente pintados de preto, sem rosto, só olhos negros. Na parte de trás do papel, uma data: 14 de abril de 2007. O ar me faltou. Naquele dia, minha mãe tinha me contado, muitos anos depois, que eu caí da escada da casa da minha avó. Foi algo sério. Fiquei desacordada por horas. Mas eu sempre senti que algo mais aconteceu. Algo que ninguém quis me contar. O celular vibrou de novo. Mensagem de voz. Mãos tremendo, apertei o botão de play. Você prometeu que nunca ia me deixar sozinha. A voz chorava. Era um choro desesperado, infantil, mas abafado, como se tivesse vindo debaixo d'água. No fundo da gravação, dava para ouvir um barulho de algo batendo, como madeira contra madeira, uma batida ritmada. Toque, toque, toque. Era um som familiar. Meu armário. Naquele momento, algo bateu 3 vezes do lado de dentro do meu armário. Toque, toque, toque. Congelada, só consegui ficar parada ali. O tempo parou, a chuva pareceu cessar e tudo que eu ouvia era o meu coração batendo como um tambor dentro do peito. A maçaneta do armário girou sozinha, lenta, rangendo, e parou, entreaberta. O breu lá dentro era total. E mesmo assim, algo respirava. Eu podia ouvir. Respirava com raiva. E então, do escuro, uma voz sussurrou, do armário: Vem brincar comigo, Mariazinha. O armário batia como se algo estivesse tentando arrombar a porta por dentro. Cada pancada fazia a cadeira em frente a ele se arrastar levemente pelo piso. E mesmo com a chave girada, a trava tremia. Parecia prestes a ceder. Meu corpo inteiro tremia. As pernas, frouxas, mal me sustentavam. Eu sentia o coração martelando no peito como se tentasse me avisar: corre, agora! Mas não consegui. Fiquei ali, parada, encarando a fresta escura do armário e a respiração que vinha de dentro dele. Não era humana. Era molhada, arrastada, como se quem estivesse ali dentro estivesse sufocando ou apodrecendo. Minha mão, quase por reflexo, pegou o abajur na mesa de cabeceira.
Segurei com força, como se uma luminária fosse capaz de me proteger do que quer que estivesse se escondendo no escuro. Mariazinha! A voz sussurrou de novo, mais baixa, mais próxima. Dei um passo para trás, outro, quase tropecei. E então, num impulso desesperado, empurrei a porta do armário com tudo, trancando-a. Virei a chave, prendi uma cadeira na frente. A respiração cessou. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. E então, do lado de fora da casa, ouvi o portão de ferro abrir com um rangido agudo. Eu tinha trancado o portão. Fui até a janela do quarto com o celular em mãos. O número ainda estava lá, como um lembrete cruel no topo da tela. Olhei pela janela, nada. Mas o portão, sim, estava escancarado. E a água da chuva deixava marcas no chão da garagem, como pegadas. Pequenas, descalças, feitas por alguém muito leve ou muito pequeno. O som do ping da torneira voltou, mais forte. Fui até a cozinha, tentando manter a racionalidade. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando cheguei lá, parei na soleira da porta. O chão estava coberto de pegadas molhadas, mas não só isso. Na parede branca, escrita com algo vermelho, que eu rezei para ser tinta, estava a frase: "Você me deixou morrer". Eu não consegui mais pensar. Saí correndo da cozinha, peguei o celular e disquei o número da minha mãe. Chamou, até que atendeu. "Filha?" A voz dela estava trêmula. "Mãe, você tem que voltar agora, tem alguém aqui. Não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa muito errada nessa casa." Ela ficou em silêncio por um momento e então disse algo que fez o mundo ao meu redor girar. "Filha, você mexeu nas coisas da caixa? Aquela caixa que eu disse para nunca abrir sozinha?" Minha boca secou. Eu só vi um desenho, uma foto. Nada demais. Por quê?" Do outro lado da linha, a respiração dela ficou pesada. "A menina do desenho, você se lembra dela?" Engoli em seco. "Não, mas ela me chama de Mariazinha, como você fazia." A voz da minha mãe falhou, como se ela estivesse lutando contra o choro. "Ela era sua melhor amiga, a Gabi. Você tinha 6 anos. Ela caiu no poço do sítio da sua avó enquanto brincavam. E você viu tudo, mas ficou em choque. Esqueceu. A psicóloga disse que seu cérebro bloqueou a lembrança para te proteger." Eu tremi. "Mas por que ela tá me ligando agora?" Do outro lado da linha, minha mãe sussurrou: "Porque hoje faz exatamente 18 anos da morte dela e você prometeu que nunca mais ia deixá-la sozinha." A ligação caiu. Sem sinal, o armário começou a bater por dentro, forte. Toque, toque, toque. Dessa vez não era um convite, era uma ameaça. O armário batia como se algo estivesse tentando arrombar a porta por dentro. Cada pancada fazia a cadeira em frente a ele se arrastar levemente pelo piso. E mesmo com a chave girada, a trava tremia, parecia prestes a ceder. Eu me encostei na parede do quarto, respirando como quem acabara de correr uma maratona. Queria acordar, queria abrir os olhos e descobrir que tudo era só um sonho, mas estava acordada. E pior, agora eu lembrava. A Gabi. Ela não era só uma amiga de infância, ela era como uma irmã para mim. Nossos pais eram amigos, morávamos perto, passávamos os dias juntas. E naquele dia, no sítio da minha avó... Sim, agora eu lembrava. A gente brincava de esconde-esconde perto do poço. E eu a vi escorregar. Vi o corpo dela sumir naquele buraco escuro. Mas eu congelei. Fiquei ali parada,
Senti o medo me dominar e não gritei, não corri. Só me escondi. Fiquei em silêncio. Por horas. A culpa me engoliu ali mesmo no chão do meu quarto. Você ficou calada. A voz da Gabi sussurrou, mas agora não vinha mais do armário. Vinha de todos os lugares. Do corredor, do espelho, do teto, de dentro de mim. Tentei correr para fora do quarto, mas a porta bateu sozinha na minha cara, trancada. Eu estava presa, com ela. Luzes piscaram e então apagaram. A escuridão me envolveu como um cobertor sufocante. Liguei a lanterna do celular. E ali, bem no centro do quarto, sentada, estava uma menina. Devia ter uns 6 anos. Vestido branco manchado, cabelos colados no rosto molhado, olhos negros, fundos, sem brilho. Mas eu reconheci na hora. Gabi! Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça levemente para o lado, como quem observa um inseto ferido. Você prometeu, ela disse com a voz embargada. Disse que nunca mais ia me deixar. Mas você me deixou naquele buraco, no escuro, sozinha. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não conseguia tirar os olhos dela. Era como se o meu corpo tivesse preso ali com ela, como se, no fundo, eu merecesse aquilo. Gabi, me desculpa, eu era só uma criança. Eu tive medo. Ela se levantou, devagar. E cada passo que ela dava, a luz da lanterna piscava. Medo? Ela repetiu, com um sorriso torto, quase triste. Você só precisava ter gritado, Mariazinha, só isso, mas preferiu esquecer. Ela parou a 1 metro de mim. Agora eu vou garantir que você nunca esqueça. A lanterna apagou. E eu senti o toque gelado de dedos pequenos segurando o meu pulso, quase que com carinho. Depois vieram as imagens, como flashes na minha cabeça. O poço, o grito dela ecoando, o meu rosto apático assistindo, os dias seguintes, o silêncio dos adultos, a psicóloga, os anos de esquecimento. E então, a solidão dela. 18 anos sozinha naquele escuro. A raiva dela. Quando a lanterna voltou, a Gabi não estava mais no quarto. Mas o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado bem próximo dele e escrito com o dedo: "Uma de nós tem que ficar". E abaixo da frase havia a minha imagem, mas não era eu. Não exatamente. Os olhos eram os dela. Eu gritei, mas minha voz não saiu. Senti a garganta trancar, como se algo tivesse me sufocando por dentro. A imagem no espelho, aquela versão de mim mesma com os olhos da Gabi, sorriu. Um sorriso quebrado, estranho, quase desumano. A coisa no espelho ergueu a mão e fez o mesmo gesto que eu, mas com 1 segundo de atraso. Não era um reflexo. Era outra coisa, outra presença. Atrás de mim o armário se abriu com um estalo seco. Virei num impulso. Estava completamente vazio. Mas o ar estava gelado, denso. Cheirava a terra molhada, a coisa do poço. Então senti algo se aproximar. Não fisicamente, mais profundo, como se algo entrasse dentro de mim. Pela pele, pela memória, pelo arrependimento. Meu celular vibrou no chão. A tela acendeu. Chamada de vídeo. Por algum motivo que nem eu entendo, atendi. A imagem era escura, tremida, mas no fundo consegui ver o interior de um poço de pedra, molhado, com musgo, como os de fazenda antiga. E então a câmera girou. Mostrou um rosto. O meu. Ou melhor, uma versão de mim com o rosto sujo, os olhos vazios. Uma Mariazinha parada no fundo do poço, observando. Sorrindo. A conexão caiu. Eu estava completamente sozinha. O quarto agora parecia estranho, como se não fosse mais meu.
como se o tempo tivesse parado ali anos atrás. Abri a porta, não estava trancada mais. A casa estava silenciosa demais. Desci as escadas devagar, com a lanterna na mão. Passei pelo espelho da sala e o reflexo não me acompanhou. Aquilo foi o suficiente. Corri para fora da casa. A chuva já tinha parado, mas o céu ainda estava coberto de nuvens pesadas. A rua vazia, as luzes públicas oscilando. Fui direto para a casa da vizinha, Dona Carmen, uma senhora aposentada que sempre me dizia que minha casa tinha uma energia parada. Ela me acolheu, me deu chá, ligou para os meus pais. Eles voltaram naquela madrugada. Quando contei tudo, minha mãe chorou. Disse que talvez a Gabi nunca tivesse realmente ido embora, que o que aconteceu naquela infância ainda assombrava essa casa e a mim. Fiquei semanas dormindo fora, mas eventualmente tive que voltar. E quando voltei, o celular nunca mais tocou com números desconhecidos. Mas às vezes, à noite, eu ouço, do meu armário, 3 toques. Toque, toque, toque. E quando passo pelo espelho, às vezes, o meu reflexo me olha por tempo demais, com olhos escuros, pequenos, olhos de alguém que esperou 18 anos no fundo do poço, esperando e esperando pela outra metade da promessa.